Convido nossa amada igreja para que abra a Bíblia comigo, lá no livro, na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11. Convido a igreja que se coloque de pé e lembre-se de deixar o seu celular no modo avião, para que nada te atrapalhe de ouvir a mensagem do Senhor. Hebreus, capítulo de número 11. Enquanto você abre a Bíblia, eu quero avisar aos jovens, Se não ficou claro, que no próximo sábado, às 18 horas, vai ter reunião da federação aqui. Então todos os jovens estão convidados a estarem conosco. Vai ser uma bênção. Os que estiveram no acampamento e os que não estiveram também estão convidados. Hebreus capítulo 11. Quem encontrou pode dizer: achei. Que bom, Que bom que você está lendo a Bíblia. Louvado seja Deus. Hebreus capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler a partir do versículo de número 3. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo de número 3. Meu irmão, que você esteja muito atento para ouvir o que Deus tem a falar com você nessa manhã. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador de todos aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Oremos ao nosso Deus. Bendito Deus, eterno Deus. Diante da tua santa presença, para receber de ti graça, misericórdia, socorro e compaixão. Pedimos-te, Senhor, que agora essa palavra venha ao encontro das nossas necessidades. Nenhum de nós merece que o Senhor retire o véu e se dê a conhecer a nós, mas é pela tua graça e por causa da obra de Jesus que nós te pedimos, Pai, que tu te manifestes aqui, que fales poderosamente ao coração de cada um de nós, que nossa fé saia daqui fortalecida, que o nosso coração seja renovado e que a vida de nós seja transformada, a começar pela vida de quem é instrumento para pregar a palavra. Exalta Cristo, abençoa o teu rebanho, conduz a tua igreja em dias de desespero. Nós te pedimos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. A fé é um salto no escuro. Essa frase foi imortalizada pelo grande existencialista dinamarquês Søren Kierkegaard. E ainda que ela pareça tremendamente impactante e bonita, amado irmão, eu não posso concordar com ela. Porque o salto no escuro é uma loteria. Você não sabe aonde vai parar. Mais do que um salto no escuro, a fé é confiança na palavra do seu Pai. E nesse texto que lemos na palavra de Deus, o autor aos Hebreus, depois de mostrar a supremacia de Cristo como sumo sacerdote que nos une a Deus,
e nos desafiar a caminhar com Ele, Ele vai nos mostrar que nós devemos perseverar na fé. O versículo de número 35 diz assim, do capítulo 10: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem galardão. O autor de Hebreus está dizendo que você é justificado pela fé em Cristo, mas você também só consegue perseverar na vida cristã pela fé que tem no Senhor. Ele vai dizer que nós temos que perseverar porque o Senhor virá e nós vamos alcançar a promessa. E ele cita Abacuque no versículo 38 do capítulo 10, quando diz: todavia o meu justo viverá pela fé, se retroceder nele não se compraz a minha alma. E aí no versículo 39, último versículo do capítulo 10, ele nos diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós somos justificados pela fé, mas para crescermos em santificação e na vida cristã, nós precisamos continuar a crer firmemente no nosso grande Deus e no nosso Redentor Jesus Cristo. E então, quando ele vai falar dos heróis da fé, ele nos dá uma definição dizendo que fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Quando você crê, você tem a plena certeza de que tudo que o Senhor prometeu nas Escrituras com respeito a mim e a você que cremos em Jesus, sucederá. É a convicção de fatos que nós não vemos. Nós não vimos Jesus morrer na cruz, nós não vimos ressuscitar, mas além de ouvir o Evangelho, por causa desse Evangelho, o Espírito Santo testificou no nosso coração, e nós temos a plena convicção de que a nossa fé é a verdade. E aí o autor do texto bíblico começa a dizer que os antigos obtiveram bom testemunho por essa fé. E pela fé nós cremos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Nenhum de nós estava lá quando Deus criou o mundo. E Adão só chegou no 6º dia. Nós sabemos que Deus criou todas as coisas porque nós cremos na sua revelação e na sua palavra. Depois então de nos dar essa revelação maravilhosa, essa definição preciosa de fé, e nos mostrar que nós cremos e por isso recebemos promessas maravilhosas e perdão e bênção e salvação já no presente, o autor dos Hebreus começa a abrir a cortina para nós e faz desfilar diante de nós os heróis da fé do passado. E nessa galeria de heróis da fé, ele começa falando de Abel, de Enoque e de Noé. E ao olhar para a vida desses 3 homens de Deus hoje, nós vamos aprender, nós vamos desejar, nós vamos receber o que eles tiveram. Eles tiveram conquistas da fé. E eu desejo sinceramente que você conquiste grandes bênçãos por causa da fé que você tem no Senhor Jesus. O texto nos apresenta as conquistas da fé. A primeira verdade que o texto nos mostra é a seguinte: a primeira conquista da fé é uma oferta preciosa. A primeira conquista da fé é uma oferta preciosa. Vamos ler, irmãos, versículo de número 4. Todos juntos leamos a palavra de Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também depois de morto, ainda fala. Primeira conquista da fé é a bênção, é a possibilidade de dar a Deus o melhor, uma oferta preciosa. O texto nos fala de Abel, cujo nome significa meu pai é Deus, Av-El, Deus é pai, o segundo filho de Adão e Eva. Aquele jovem cresceu na casa de Adão e Eva, crente e piedoso desde menino. Seus pais pecaram, foram expulsos do jardim. Seu irmão mais velho é Caim. E de repente então, ele se dedica à criação de gado, de ovelhas, de bois. E o seu irmão mais velho se torna agricultor. E quando eles crescem, já adultos, eles vêm oferecer a Deus o fruto do seu trabalho. E Caim oferece dos frutos da terra. E Abel oferece do sacrifício do seu gado.
E a Bíblia diz que Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel, amados irmãos. Ora, pois, a oferta para que nós recebamos perdão tem que ter derramamento de sangue. Já quando Adão e Eva pecaram, o Senhor matou animais, simbolizando que Cristo morreria na cruz em nosso lugar no futuro, e cobriu Adão e Eva com as peles de animais. Então Abel oferece sacrifício, derramamento de sangue, para satisfazer a ira de Deus contra o nosso pecado. Mas além disso, um comentarista muito precioso diz que Abel ofertou com uma atitude consagrada e humilde, e Caim deu do pior que tinha quando dá os frutos da terra. E a Bíblia nos ensina que Deus rejeita Caim e aceita Abel. E lhe descaiu o semblante a Caim. E ele ficou tão irado que chamou seu irmão para ir no campo um dia e matou Abel, seu irmão. E nós vemos, por causa da inveja, o primeiro homicídio da história da humanidade na casa de Adão e Eva. O nosso texto diz que por que Abel conseguiu oferecer um sacrifício maior? Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Porque cria na bondade do seu Deus, no perdão do seu Deus, é que Abel esteve disposto a tomar a melhor parte das suas ovelhas, e ele não ofertou para Deus o resto, ele ofertou o melhor que tinha de todo o coração. O seu sacrifício foi excelente. Diz o texto que por essa mesma fé e por causa da sua oferta, ele teve uma conquista, ele obteve testemunho de ser justo. Por causa da sua fé, ele deu o seu melhor a Deus, como gratidão ao seu perdão e ao seu cuidado. E por causa da sua oferta, ele foi reconhecido como justo. O texto nos diz que Deus o aprovou quanto às suas ofertas. E por causa dessa oferta, amado amigo e irmão, o texto diz que depois de morto ele ainda fala. Talvez você está dizendo, ué, pastor, Hebreus está pregando espiritismo. Não! O texto está dizendo que o legado de Abel, o testemunho de Abel, como o primeiro crente da história, como o primeiro piedoso, como aquele que creu na salvação de Deus e que amou a Deus mais do que este mundo, e por isso pôde dar o melhor que tinha para o Senhor. Ele tem um testemunho de ser um homem justo, de ser um homem que foi aceito por Deus, e por isso o seu testemunho, a sua vida ainda fala a cada um de nós, dizendo que se nós queremos ser homens e mulheres de fé, que receberam de graça a salvação, nós devemos estar dispostos a dar o melhor da nossa vida, do nosso tempo, do nosso ser, dos nossos recursos, para a glória e para a honra do nome de nosso Senhor. Primeira conquista da fé, uma oferta preciosa. Semana passada eu li um livro do querido amigo Ronaldo Lidório. O nome do livro é Vocacionados. Ele mandou para muita gente, mandou para mim pessoalmente um e-book. E naquele livro o Ronaldo conta a história de uma missionária muito preciosa, cujo nome é Sophia Miller. Sophia Miller, uma jovem americana solteira na década de 40, sentiu-se movida para pregar o evangelho para os índios na região amazônica. E ela veio para a Colômbia e teve contato com as tribos Baniwa e Curipaco. E depois então ela resolveu dedicar-se à evangelização no rio Içana. E ela entrou pela Colômbia e entrou pelo Brasil. E Sophia Miller teve um trabalho impactante no meio dos indígenas da região do norte do Brasil, da região da Cabeça do Cachorro lá no Amazonas e também dentro da Colômbia. E aquela mulher era tão preciosa e dedicada, incisiva, que ela pregou para milhares de indígenas. E ela dedicou-se tão intensamente à evangelização, irmãos, que à noite, quando ela viajava naquelas voadeiras do rio Amazonas, ou com índios no rio Içana, com índios remando para ela levava uma lamparina e ela traduzia a Bíblia no meio do rio para a língua Curipaco. Ela traduziu o Novo Testamento para a língua Curipaco, deixou um testemunho maravilhoso de vida, pregando o Evangelho incisivamente no meio da selva amazônica para milhares de índios. No final da vida dela, ela morreu no meio da década de 90. Uma revista americana fez uma entrevista com ela e disse a ela: Sophia, como você deixou tudo nos Estados Unidos e se embrenhou para dentro da selva amazônica? Você deve ter tido um grande chamado.
uma experiência espiritual sobrenatural. E ela disse: eu não tive um grande chamado, eu simplesmente ouvi uma ordem e obedeci. Eu ouvi uma ordem e obedeci. Ela ouviu o ide de Jesus e ofereceu a sua vida para pregar o Evangelho. O mesmo Jesus que tocou o coração de Sofia Miller está aqui falando comigo e com você na pregação das Escrituras nesta manhã. É Ele quem diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É Ele que diz que se você ganhar a sua vida nesse mundo, você vai perdê-la, mas se você perdê-la para si mesmo, você há de ganhá-la para a vida eterna. Ele quem deu a você o chamado de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. É Ele que morreu na cruz para pagar os teus pecados, e é Ele que quer usar a sua vida para ser uma bênção. Você não precisa de que um anjo lhe apareça. Você tem ordens claras das Escrituras para consagrar o seu coração, a sua família, a sua vida e todo o seu ser para fazer a obra de Deus e ser uma bênção nesse tempo, para a glória e para a honra do nome do Senhor. Que você entenda que Deus não precisa de esmolas nossas. Deus não precisa da sobra do nosso tempo. O Senhor requer de nós o melhor. Ele deu o seu Filho na cruz para pagar os nossos pecados. Nós precisamos entender que a nossa vida não nos pertence mais. Agora, quando nos levantamos na segunda-feira e vamos trabalhar, nossa vida é uma vida de culto. E naquele trabalho damos testemunho. E quando temos a oportunidade, falamos de Jesus aos nossos amigos. E somos uma bênção dentro de casa, na igreja, e onde Deus nos colocar. Porque se Cristo morreu por nós, como nós não daremos a Ele o nosso melhor? Como disse o grande missionário Charles Studd: se Jesus Cristo é Deus e Ele morreu por mim, não existe sacrifício grande demais que eu possa fazer por Ele. Você tem dado o seu melhor ao Senhor? Você tem dado o melhor do seu dia para a oração, estudo da palavra e para o louvor de Deus? Você tem dedicado a sua vida para adorar o Senhor, glorificá-lo e consagrar-se a Ele de todo o coração? Primeira conquista da fé, uma oferta preciosa. Deus não precisa de nós. Nós temos o privilégio de dar a Ele o nosso melhor. Que você oferte ao Senhor a sua vida, o seu tempo, a sua família, os seus recursos, porque Cristo te amou e deu a vida na cruz para pagar os teus pecados. Deus não precisa de esmola. Que nós ofereçamos ao Senhor o nosso melhor. Em nome de Jesus. Amém. Você tem ofertado melhor ao seu Deus? Mas talvez você me pergunte: pastor, que outra conquista da fé eu posso ter? A primeira conquista da fé é que ela oferta o melhor. Mas a segunda conquista da fé que o texto nos apresenta é que ela agrada a Deus. Segunda conquista da fé: a fé agrada a Deus. Olhamos para o texto bíblico, irmãos. Nós vamos ler versículo de número 5 e 6. Eu vou ler o 5, a igreja lerá o 6. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Vocês os 6. Depois de falar de Abel, amados irmãos, o texto fala de Enoque. Quando Abel morre, a geração de Caim se tornou a geração de todos os mundanos que se afastam de Deus. Adão e Eva tiveram outro menino chamado Sete. E a descendência de Sete foi a descendência dos crentes. E na família de Sete, Enoque é o sétimo depois de Adão. E é impressionante que mesmo na família dos crentes, a Bíblia vai contando a história que eles nasciam, cresciam,
geravam filhos, viviam mais um tempo, geravam filhos e filhas e depois morriam. E essa é a lógica natural. Então eles nascem, crescem, se casam, geram filhos, trabalham e depois morrem. E de repente então, quando chega no sétimo, depois de Adão, Gênesis capítulo 5, a partir do versículo de número 21, nos conta a história de Enoque. Enoque era filho de Jared e pai de Matusalém, o homem que mais viveu na história da humanidade. E a Bíblia nos conta a história que Enoque viveu, amados irmãos, 65 anos e teve o seu primeiro filho, Matusalém. E quando ele chegou naquela idade, algo especial aconteceu na sua vida. Ele já era um crente como todos os outros, mas ele começou a ter um relacionamento mais íntimo com Deus. O texto diz que Enoque andou com Deus. O grande comentarista Simon Kistemaker diz que esse andar com Deus pode significar que Enoque começou a falar sobre tudo com Deus. Enoque começou a conversar com Deus como se Deus literalmente estivesse ao seu lado, fosse o seu melhor amigo e contar exatamente tudo o que acontecia na sua vida. E ele teve filhos e filhas, provavelmente mais 4 filhos e 4 filhas. A Bíblia nos conta, amados irmãos, em Judas, que Enoque era profeta, era pregador. E depois disso a Bíblia diz que ele viveu mais 300 anos. E depois de 300 anos, Enoque caminhou tanto com Deus, que a Bíblia nos diz que Deus o arrebatou e o levou para o céu, sem passar pela morte. Deus o tomou para si. E aí o autor dos Hebreus nos explica que isso aconteceu porque Enoque creu. Ele diz: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Ele conta mais, o pessoal, presbítero Humberto, saiu procurando. Um dia Enoque saiu de casa e não voltou mais. Todo mundo saiu procurando, até que Deus contou que ele tinha sido levado, mas o pessoal não acreditou. Tanto é que o texto diz aqui: não foi achado. E a razão é simples, diz o texto aqui: porque Deus o trasladara. Irmãos, isso aqui é tão impactante que num versículo só, o autor de Hebreus se refere a isso 3 vezes. Mais uma vez ele repete aqui, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Enoque experimentou um grande milagre na sua vida. Enoque experimentou a grande intervenção de Deus. Enoque foi arrebatado para a glória sem passar pela morte. Um milagre maravilhoso. Como alguém pode ter uma experiência com Deus tão abençoada? Pela fé. Pela fé ele foi arrebatado. E mais do que isso, ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. Você só pode agradar a Deus quando crê no Senhor, quando crê em Jesus, que morreu na cruz para pagar os seus pecados. Depois de contar o testemunho de Enoque, o autor dos Hebreus comenta dizendo: ora, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Ele vai dizer para nós os benefícios da fé. A fé agrada a Deus. Mas ele diz: mas a fé nos aproxima de Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Mas a fé nos dá acesso às bênçãos e às respostas de Deus. Ele se torna o galardoador de todos aqueles que o buscam. Se você quer agradar a Deus, se você quer se aproximar de Deus, se você quer receber as bênçãos de Deus, creia no amor de Deus Pai por você. Creia que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar os teus pecados. Creia que o Espírito Santo habita em você e fala contigo nas Escrituras. Creia que o Senhor estará contigo todos os dias, nunca te deixará, jamais te abandonará. Creia no Senhor Jesus. Creia no poder dele em sua vida, e você vai agradar a Deus, vai se aproximar de Deus, e vai ver as bênçãos de Deus sendo manifestas na sua vida. Creia. Como disse o autor dos Hebreus, no versículo 39 do capítulo 10, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação na alma. Creia no Senhor, não olhe para trás, não olhe para o mundo, não olhe para o seu próprio pecado, não olhe para o que dizem de você, olhe para o grande amor de Deus que deu Cristo na cruz para te salvar. Creia, e quando você crê, você vai se aproximar de Deus, vai agradar a Deus, vai receber as bênçãos de Deus.
Irmãos, um dos textos chave para o meu ministério pastoral é aquela parábola maravilhosa chamada de a parábola dos talentos. Há um homem muitíssimo rico que vai viajar para uma terra muito distante, amado presbítero. E ele resolve chamar os seus servos e confiar a eles os seus bens. Esse homem é Jesus. E os talentos são os dons e talentos que ele nos dá para administrar entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E a Bíblia diz que ele chamou os seus servos e distribuiu os talentos a cada um conforme a sua própria capacidade. É impressionante que ele dá uma capacidade diferente a cada um. E ele diz que ele deu conforme a própria capacidade, então ele partiu. O que recebera 5 talentos saiu a negociar. Eu não sei o que ele fez, eu não sei se ele investiu na Bolsa de Jerusalém, eu não sei se ele comprou um terreno e plantou, e de repente um terreno que já tinha, ali vários pés, várias oliveiras, ele colheu as azeitonas, vendeu o óleo, ficou rico e ganhou mais 5 talentos. Mas a verdade é que ele creu e saiu para negociar e ganhou mais 5. O segundo, vendo o que ele fez, saiu e fez mais 2, Eu não sei se ele abriu um supermercado Bom Preço, ou a churrascaria de ovelha lá em Jerusalém, mas eu sei que ele saiu e negociou e ganhou mais 2. O outro que não creu, sepultou o seu talento na terra, porque tinha medo do seu Senhor. Depois de muito tempo, está falando da segunda vida de Jesus. Aquele que tinha 5 talentos, chega para o seu Senhor e disse: Senhor, me confiaste 5 talentos, tens aqui outros 5 que ganhei. E o Senhor diz a ele: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Igualmente o que ganhara 2, tomou o seu talento e levou para o seu Senhor e disse: Senhor, me confiaste 2 talentos, tens aqui outros 2 que ganhei. E o Senhor diz a ele: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Preste atenção que para Jesus, fiel é aquele que crê. Aquele que não creu ficou com medo, sepultou o talento, guardou o dinheiro, não fez render, não investiu. Quando o Senhor dele voltou, o Senhor chamou ele de servo mau e negligente. Deverias pelo menos ter entregado o meu talento aos banqueiros. Tirai o talento e dai-o ao que tem 10, porque ao que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Preste atenção, meu irmão. Fidelidade para Jesus é multiplicação. É pegar os recursos que ele bota na nossa mão e sair investindo. Isso que é fidelidade para Jesus. É pegar os seus dons e talentos e multiplicá-los. É usar a sua vida, a sua família, os seus dons para glorificar a Deus. É usar os recursos que o Senhor colocou na sua mão para investir na obra de Deus também. Fiel é aquele que multiplica. Irmãos, não haverá nada melhor do que no último dia, pela graça e bondade do Senhor. Imagine Jesus falando a você: muito bom, minha abençoada serva fiel. Você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Entra na alegria da minha festa. Você está junto com o seu Senhor. A maior recompensa é o elogio celestial. É o reconhecimento do Senhor. O aumento de responsabilidade que vem dele. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós agrademos a Deus. Que nós nos aproximemos de Deus, que nós creiamos que Ele existe, que nós recebamos as suas bênçãos e que nós estejamos dispostos a investir o nosso tempo, a nossa vida, a nossa inteligência, o cuidado da nossa família, a criação dos nossos filhos, tudo que nós temos, que nós façamos para a glória de Deus, para agradarmos a Deus. Obviamente, irmãos, eu não tenho ilusão, e a Bíblia nem me permite deixar tê-la, nem me permite tê-la, de que todos nós vamos fazer o mesmo trabalho. Alguns de nós fomos chamados para pregar o Evangelho de tempo integral. Outros foram chamados para serem grandes executivos, destacados advogados, funcionários públicos, professores, médicos, dentistas, trabalhadores,
Cada um de nós tem uma responsabilidade. Mas você sabia que você vai prestar contas sobre a maneira como você cuidou da sua família? Talvez, minha irmã, Deus não chamou você para ser uma missionária do outro lugar do mundo. Mas se você criar bem seus filhos, orar com eles, ler a Bíblia, se você trouxer a igreja, talvez dentro da sua família esteja o maior pregador desse país na próxima geração. E você cumpriu a sua missão, discipulando essa vida desde pequenininho. Então, entenda bem aquilo que o Senhor colocou na sua mão. Faça com prazer, faça com alegria. Dedique-se de todo o seu coração. Multiplique aquilo que o Senhor colocou na sua mão, para agradar a Deus. E no final, dar toda a glória ao Senhor que te amou e morreu na cruz por você. Segunda conquista da fé. A fé agrada a Deus. Que você lance fora todo o medo da sua vida. Que você peça ao Senhor: Senhor, arranque essa ansiedade maldita do meu peito, em nome de Jesus. Me ajude a confiar no Senhor. Que mesmo nos momentos mais complicados e difíceis, o Senhor está no controle, está provando a minha fé, e eu tenho que continuar crendo e trabalhando e entregando tudo para o Senhor, porque o Senhor é bom e vai cuidar de mim. O Senhor deu Cristo na cruz para me salvar. A fé agrada a Deus. Você tem agradado a Deus? Pastor, que outra conquista da fé nós podemos ter? Além de uma oferta preciosa e além de agradar a Deus, a outra conquista da fé que o texto nos apresenta, irmãos, é: receba a salvação. A outra conquista da fé é a recepção da salvação. Primeira conquista da fé: ofereça o seu melhor, uma oferta preciosa. Segundo lugar, agrade a Deus. Mas terceiro lugar, receba a salvação. Nós vamos conhecer um pouquinho da história de Noé. Versículo de número 7. Vamos ler todos juntos? Diz assim o texto: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viram, e sendo temente a Deus, apareceu uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé era bisneto de Enoque. E Noé e sua família foram a única família crente de toda uma geração. O mundo inteiro se desviou, caiu na gandaia e resolveu ofender a Deus. Somente Noé e sua família permaneceram crentes. Deus resolveu destruir tudo. E quando Noé tem 500 anos de idade, ele já é pai de Sem, Cão e Jafé, o Senhor aparece para ele e manda ele construir uma arca. E a arca que ele constrói, irmãos, é uma grande embarcação. E naquela época, no lugar em que Noé vivia, não chovia. Então você comece a pensar comigo, e eu lia isso, e o Dr. Kistemei, que era um grande comentarista do Novo Testamento, também pensou no mesmo aspecto que eu tinha pensado. Imagine Noé começando a construir uma grande arca gigantesca que leva décadas para ser construída, e ele conta para todo mundo que Deus vai destruir o mundo, que todos precisam se arrepender, que Deus mandou ele pegar um casal de cada espécie e colocar na arca, e entrar ele, a mulher, os filhos e as esposas, porque todo mundo vai ser destruído. Imagine como é que o mundo reagiu a isso naquela época. Eu imagino as pessoas zombando de Noé. Eu imagino, irmão, talvez alguém passando ali. É claro que a Bíblia não revela isso, mas o próprio Kistemei dizia que talvez alguém dizia: velho louco, velho doido, perdeu o juízo, acredita num Deus que ninguém vê.
Provavelmente Noé foi zombado. Mas a Bíblia nos conta a história, irmãos, que divinamente instruído acerca de coisas que ele ainda não via, ele não viu o dilúvio. Ele aparelhou a arca porque temeu a Deus. E com a arca ele salvou a sua família, diz o texto aqui. Sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Ele recebeu a salvação. A Bíblia diz que ele condenou o mundo antigo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Quando Noé tem 600 anos, Deus manda os animais entrar na arca. Deus manda os animais para ele. Ele entra na arca e Deus fecha a arca. E o dilúvio cai. E chove ininterruptamente durante 40 dias e 40 noites. E todos os que zombaram de Noé morreram. Só viveu Noé e sua família. E a chuva foi tão intensa sobre a terra que levou, amados irmãos, aproximadamente um ano para que Noé pisasse em terra novamente. Ele ficou um ano dentro daquela arca, com a sua família e com todos os animais. O texto está nos dizendo, amados irmãos, que só quem crê recebe a salvação. O mundo antigo foi condenado porque não creu e zombou de Noé. Mas Noé creu, ele e sua família foram salvos. Se você quer receber a salvação, você precisa se arrepender da vida de pecado que tem levado. E você precisa crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus que te amou e morreu na cruz para pagar os teus pecados. Você precisa crer que nunca ninguém te amou como Jesus Cristo te ama. A Bíblia diz que se você crer, você vai ser declarado justo no tribunal de Deus. Paulo pinta um quadro maravilhoso quando diz em Romanos 5, justificados, pois mediante a fé, temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o seu Senhor e Salvador pessoal, Deus baterá o martelo no tribunal e dirá: eu te declaro justo pela fé do meu Filho Jesus Cristo. Você terá paz com Deus, será reconciliado, será amigo de Deus. E você vai se gloriar na esperança da vida eterna que Deus dá àqueles que estão em Cristo Jesus. Irmãos, o versículo mais conhecido da Bíblia diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você precisa crer. Por mais que você seja presbiteriano de 20ª geração, é porque você é presbiteriano de 20ª geração que você precisa crer que nunca ninguém amou você como Jesus. E ainda que você não seja de geração nenhuma de cristão e tenha entrado nessa igreja a primeira vez hoje para ser perdoado dos seus pecados, para ter um lugar garantido no céu, para ter paz com Deus, você precisa crer que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador pessoal. Você precisa se arrepender dos seus pecados e dizer: Senhor, vem morar no meu coração. Eu creio que Tu és o Filho de Deus e eu entrego hoje a minha vida ao Senhor. E você vai começar a viver para Cristo e vai ser zombado pelo mundo. Todo mundo vai dizer: agora você é o crente, agora você não cai mais bêbado na rua, agora você não trai mais a esposa. Você vai ser zombado, mas preste atenção: só recebe a salvação aquele que crê no Senhor Jesus dentro do seu próprio coração. Que você creia no Senhor hoje, que você confie nele, que você se arrependa dos seus pecados e diga: Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Senhor e Salvador. Eu entrego minha vida a Ti. Eu creio que Tu és o Filho de Deus. Só quem crê recebe a salvação. No final desta mensagem eu quero lhe perguntar, nessa manhã: você tem recebido grandes conquistas espirituais? Você tem ofertado a Deus o seu melhor? Você agrada a Deus? Você tem a plena certeza que já recebeu a salvação? Hoje o Senhor te chama a crer naquele que Ele mandou ao mundo
foi cravado na cruz do Calvário, no Monte da Caveira, na plenitude dos tempos, recebendo a ira que você merecia por causa dos seus pecados. A ira de Deus caiu sobre Jesus. Ele pagou o preço do seu pecado. Ele ressuscitou. E a Bíblia diz que se você crer nele, você terá a vida eterna. Creia em Jesus. Ofereça a ele o seu melhor. Creia em Jesus. Agrade a Deus. Creia em Jesus. Receba a salvação. Que você saia daqui dessa manhã hoje para consagrar toda a sua vida a Deus, para entender que você não se pertence mais, que você pisa fora da cama na segunda-feira para representar Jesus, para ser o melhor funcionário, para ser bem sucedido, para abençoar os que estão ao seu redor. Ofereça o seu melhor ao Senhor. Saiba muito bem que não importa agradar a homens, não importa o aplauso da multidão, não importa o que digam de você, se você não agrada a Deus. Comece a viver para a glória de Deus. Comece a viver para agradar a Deus. Pare de querer agradar a multidão. Pare de querer agradar a si mesmo. Receba o perdão de pecados, a paz de Deus, a reconciliação, a salvação. Crê em Jesus. Que Deus faça de você um vitorioso e uma vitoriosa. Que as conquistas da fé se manifestem em sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.